Então, continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, dando início ao Madhya Lila, volume 3, o Senhor entra em Sri Vrindavana. Os ensinamentos do Senhor a Srila Sanatana Goswami. O Senhor conclui suas viagens, capítulos do 17 ao 25. Com o trecho bengali original, sua transcrição latina, os equivalentes em português, tradução e significados elaborados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador Acharya da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna. Publicação da BBT, Bhaktivedanta Book Trust. Então, o prefácio. Não há diferença entre os ensinamentos do Senhor Chaitanya apresentados aqui e os ensinamentos do Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya são demonstrações práticas dos ensinamentos do Senhor Krishna. A instrução fundamental do Senhor Krishna no Bhagavad Gita é que todos devem render-se a Ele, o Senhor Krishna. Krishna promete encarregar-se prontamente da alma que se render a Ele. O Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, já se encarrega da manutenção desta criação por meio de Kshirodakshai Vishnu, sua expansão plenária. Só que esta manutenção não é direta. Entretanto, quando o Senhor diz que se encarrega de seu devoto puro, ele se encarrega dele diretamente. O devoto puro é uma alma eternamente rendida ao Senhor, assim como uma criança rendida a seus pais ou um animal a seu dono. No processo de rendição, deve-se, primeiro, aceitar o que é conveniente para a execução do serviço devocional. Segundo, rejeitar o que é inconveniente. Terceiro, crer firmemente na proteção do Senhor. Quarto, sentir dependência exclusiva da misericórdia do Senhor. Quinto, não ter interesse à parte do interesse do Senhor. E sexto, sentir-se sempre manso e humilde. O Senhor pede que nos rendamos a Ele, seguindo essas 6 diretrizes, mas os ininteligentes pseudo-acadêmicos do mundo interpretam mal essas exigências e impelem o público em geral a rejeitá-las. Na conclusão do 9º capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz diretamente: sempre ocupa tua mente em pensar em mim, presta-me reverências e me adora. Absorvendo-se inteiramente em mim, com certeza virás a mim. Bhagavad Gita 9:34. Contudo, os demônios eruditos desorientam as pessoas, fazendo-as voltar-se para a verdade impessoal e manifesta, eterna e não nascida, em vez de ir para a Suprema Personalidade de Deus. Os filósofos impersonalistas mayavadis não aceitam que o aspecto fundamental da verdade absoluta seja a Suprema Personalidade de Deus. Quem quiser compreender o Sol como ele é, deverá primeiramente encarar o brilho do Sol, depois o globo solar, e após entrar neste globo, encontrar-se pessoalmente com a deidade predominante do Sol. Devido a seu pobre fundo de conhecimento, os filósofos mayavadis não podem transpor a refulgência Brahman, que pode ser comparada ao brilho do Sol. Os Upanishads confirmam que é preciso penetrar a ofuscante refulgência do Brahman antes que se possa ver o verdadeiro rosto da personalidade de Deus. Portanto, o Senhor Chaitanya ensina a adoração direta ao Senhor Krishna, que apareceu como o filho adotivo do rei de Vraja. Ele também sugere que o lugar conhecido como Vrindavana é tão bom quanto o Senhor Krishna, porque não há diferença entre o nome, as qualidades, a forma, os passatempos, o séquito e a parafernália do Senhor Krishna e o próprio Senhor Krishna.
Esta é a natureza absoluta da verdade absoluta. O Senhor Chaitanya também recomendou que o modo de adoração mais elevado, na fase máxima de perfeição, é o método praticado pelas donzelas de Vraja. Essas donzelas, gopis ou vaqueirinhas, simplesmente amavam Krishna, sem motivações de ganho material ou espiritual. Chaitanya também recomendou o Srimad Bhagavatam como a narração imaculada do conhecimento transcendental. E também ressaltou que o objetivo supremo da vida humana é desenvolver amor puro por Krishna, a suprema personalidade de Deus. Os ensinamentos do Sr. Chaitanya e os dados pelo Sr. Kapila, o expositor original da Sankhya Yoga, o sistema Sankhya de filosofia, são idênticos. Este sistema de yoga, autorizado, recomenda a meditação na forma transcendental do Senhor. Meditar em algo vazio ou impessoal está fora de cogitação. Podemos meditar na forma transcendental do Senhor Vishnu, mesmo sem praticar complicadas posturas sentadas. Tal meditação chama-se Samadhi perfeito. Este Samadhi perfeito é comprovado no final do 6º capítulo do Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna diz: "E, de todos os yogis, aquele que sempre se absorve em mim, com grande fé, adorando-me com transcendental serviço amoroso, está muito intimamente ligado a mim em yoga e é o mais elevado de todos." O Madhgatenantaratmana. O Senhor Chaitanya deu instruções à massa popular sobre a filosofia Sankhya de Achintya Bheda Abheda Tattva, a qual defende que o Senhor Supremo é simultaneamente igual à sua criação e diferente dela. O Senhor Chaitanya ensinou esta filosofia através do cantar do santo nome do Senhor. Ele ensinou que o santo nome do Senhor é sua encarnação sonora e que, como o Senhor é o todo absoluto, não há diferença entre seu santo nome e sua forma transcendental. Assim, cantando o santo nome do Senhor, podemos associar-nos diretamente com o Senhor Supremo através da vibração sonora. Ao praticarmos essa vibração sonora, passamos por 3 fases de desenvolvimento: a fase ofensiva, a fase purificatória e a fase transcendental. Na fase ofensiva, podemos desejar toda espécie de felicidade material, mas na segunda fase, purificamos-nos de toda a contaminação material. Quando nos situamos na fase transcendental, alcançamos a posição mais cobiçada, a fase em que amamos a Deus. O Senhor Chaitanya ensinou que esta é a mais elevada fase de perfeição para os seres humanos. A prática de yoga destina-se essencialmente ao controle dos sentidos. A mente é o fator central de controle de todos os sentidos. Portanto, antes de mais nada, é preciso praticar o controle da mente, ocupando-a em consciência de Krishna. As atividades grosseiras da mente expressam-se através dos sentidos externos, quer para a aquisição de conhecimento, quer para o funcionamento dos sentidos de acordo com a vontade. As atividades sutis da mente são pensar, sentir e querer. Segundo seu estado de consciência, o indivíduo é poluído ou puro. Se nossa mente está fixa em Krishna, seu nome, qualidade, forma, passatempos, séquito e parafernália, todas as nossas atividades, tanto sutis quanto grosseiras, tornam-se favoráveis. No Bhagavad Gita, o processo de purificar a consciência consiste em fixar a mente em Krishna, falando de suas atividades transcendentais, limpando-lhe o templo, indo a seu templo, vendo a bela forma transcendental do Senhor, magnificamente decorada, ouvindo suas glórias transcendentais, saboreando a comida oferecida a ele, associando-se com seus devotos, cheirando as flores e folhas de tulasi oferecidas a ele, ocupando-se em atividades de seu interesse, etc. Não é possível parar com as atividades da mente e dos sentidos, mas pode-se purificá-las através de uma mudança de consciência.
Esta mudança está indicada no Bhagavad Gita, quando Krishna fala a Arjuna sobre o conhecimento da yoga, mediante o qual pode-se trabalhar sem resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando agires com tal inteligência, poderás livrar-se do cativeiro dos trabalhos. Bhagavad Gita 2, verso 39. Às vezes, o ser humano abstém-se do gozo dos sentidos devido a determinadas circunstâncias, tais como doenças, etc. Mas esta não é a prescrição. Sem conhecer o verdadeiro processo pelo qual pode-se controlar a mente e os sentidos, homens menos inteligentes ou tentam conter a mente e os sentidos à força, ou cedem a eles e são arrastados pelas ondas do gozo dos sentidos. Os princípios reguladores e a regra de yoga, as diversas posturas sentadas e exercícios respiratórios executados numa tentativa de afastar os sentidos de seus objetos, são métodos destinados àqueles que estão demasiadamente absortos no conceito corpóreo de vida. O homem inteligente, situado na consciência de Krishna, não procura à força impedir seus sentidos de agir. Em vez disso, ele ocupa seus sentidos a serviço de Krishna. Ninguém pode impedir que uma criança brinque, deixando-a inativa. Pode-se impedir uma criança de cometer tolices, ocupando-a em atividades superiores. A restrição em que, através dos 8 princípios da yoga, se contém forçosamente as atividades sensoriais, é recomendada para homens inferiores. Homens superiores, ocupando-se nas atividades superiores da consciência de Krishna, afastam-se naturalmente das atividades inferiores relacionadas com a existência material. O Senhor Chaitanya ensina a ciência da consciência de Krishna dessa maneira. Esta ciência é absoluta. Especuladores mentais secos tentam abster-se do apego material, mas, de um modo geral, verificamos que a mente é forte demais para ser controlada e os arrasta de volta para atividades sensuais. A pessoa em consciência de Krishna não corre esse risco. É preciso ocupar a mente e sentidos em atividades conscientes de Krishna. E o Senhor Chaitanya ensina como fazer isso na prática. Antes de aceitar sannyasa, a ordem renunciada, o Senhor Chaitanya era conhecido como Vishvambhara. A palavra Vishvambhara refere-se àquele que mantém todo o universo e que lidera todas as entidades vivas. Este mantenedor e líder apareceu como o Senhor Sri Krishna Chaitanya para transmitir esses ensinamentos sublimes à humanidade. O Senhor Chaitanya é o preceptor ideal das necessidades fundamentais da vida. Ele é o mais magnânimo, outorgador de amor a Krishna. Ele é o reservatório completo de todas as misericórdias e boa fortuna. Como se confirma no Srimad Bhagavatam, no Bhagavad Gita, no Mahabharata e nos Upanishads, ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna, sendo digno de adoração de todos nesta era de desavenças. Todos podem juntar-se a seu movimento de Sankirtana. Não se exige nenhuma qualificação prévia. Pelo simples fato de seguir seus ensinamentos, qualquer pessoa pode tornar-se um ser humano perfeito. Quem tiver a boa fortuna de ser atraído por suas características, de certo terá êxito na missão de sua vida. Em outras palavras, aqueles que estiverem interessados em alcançar a existência espiritual poderão ser facilmente liberados das garras de Maya pela graça do Senhor Chaitanya. Os ensinamentos apresentados neste livro não são diferentes do Senhor. Absorvendo-se no corpo material, a alma espiritual aumenta as páginas da história mediante toda espécie de atividades materiais. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya podem ajudar a sociedade humana a parar com tais atividades desnecessárias e temporárias. Através desses ensinamentos, a sociedade humana poderá elevar-se à plataforma mais elevada da atividade espiritual. Essas atividades espirituais começam realmente após libertarmos-nos do cativeiro material.
Tais atividades liberadas em consciência de Krishna constituem a meta da perfeição humana. O falso prestígio que adquirimos tentando dominar a natureza material é ilusório. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya podem conferir-nos conhecimento iluminante e, mediante tal conhecimento, podemos avançar na existência espiritual. Todos são obrigados a sofrer ou gozar os frutos de suas atividades. Ninguém pode conter as leis da natureza material que governam tais coisas. Enquanto estivermos ocupados em atividades fruitivas, de certo que seremos frustrados em qualquer tentativa de alcançar a meta última da vida. Minha esperança sincera é que, entendendo os ensinamentos do Senhor Chaitanya, a sociedade humana sinta uma nova luz de vida espiritual que abrirá o campo de atividades para a alma pura. Om Tat Sat. A.C. Bhaktivedanta Swami, 14 de março de 1968, aniversário do Senhor Chaitanya, Templo Sri Sri Radha Krishna, Nova York, Estados Unidos. Gostaram? É isso. Esse é o livro que vamos ler agora por vários meses. Porque imagine que é um domingo, se lê apenas uma vez por semana, que é o domingo. Então, nós vamos demorar muito tempo lendo. No próximo domingo podemos ler a introdução. A introdução é grande, maior que o... Não é tão grande não. Mas fala também sobre o conteúdo do livro. Muito bom. Antes de ler, antes de começar a ler, conhecer o que o próprio autor do livro fala sobre o livro, como agora lemos no prefácio. E depois vamos ler na introdução. Aqui tivemos muitos segredos de Prabhupada, lembrando do verso 934 do Bhagavad Gita, lembrando também do verso Sarva Dharma Parityaja, também do Bhagavad Gita, capítulo 18, e lembrando dos Upanishads que sugerem que Krishna afaste o brilho da sua forma Brahman para que o leitor, o praticante, possa de fato ver a forma original que emana tanta luz que até cega a pessoa, impede de ver a forma original de Krishna. Então aqui no prefácio, Prabhupada nos prepara mesmo para a leitura do Chaitanya Charitamrita. E como hoje é domingo, dia que vamos ficar muito sozinhos conosco, né? Para a gente é dia de faxina no ashram feminino, faxina no ashram masculino, mas é dia também de introspecção. Muito obrigado pela atenção, bom domingo para todos. Hare Krishna.